Olá, eu sou Franco Chamorro, esse é o canal Movimento em Foco e hoje eu vou dar continuidade aos vídeos sobre treinamento e vou falar sobre dois aspectos importantes, que é reversibilidade e memória. Nos últimos dois vídeos a gente falou sobre alguns conceitos como supercompensação, falou um pouquinho também sobre princípios de treinamento e eu falei 5 coisas que todo treinamento deve considerar. Se você ainda não acompanhou esses vídeos, pare esse vídeo agora, assista os outros dois e depois volte para esse, porque esse conteúdo de hoje depende da compreensão dos outros assuntos. Fazendo uma revisão muito breve, a gente entendeu aquele conceito da adaptação geral que a gente tem em frente ao estímulo do exercício e entendeu como a gente considera no treinamento esportivo 5 aspectos como individualidade, especificidade, sobrecarga, continuidade e progressão da carga. Hoje a gente vai falar sobre quando eu cesso tudo isso. Eu cessei o estímulo do treinamento. Então eu tive um atleta que eu fiz tudo direitinho, ele saiu da condição inicial dele, em que ele estava numa linha de base, ele começou a acumular ganhos, começou a melhorar no esporte dele e repentinamente vamos supor que esse atleta se lesionou. Ele teve um trauma, machucou, por exemplo, o tornozelo e teve que ficar parado por algum tempo. O que vai acontecer? Esse atleta vai começar a perder os estímulos que ele teve, porque ele fica afastado do treinamento, e perdendo esses estímulos, ele tende a regredir, como a gente já viu no primeiro vídeo sobre supercompensação, e tende a voltar para a homeostase inicial. Talvez ele nunca volte para o momento inicial da linha de base onde ele começou, mas ele tende a perder, que é o conceito de reversibilidade. O corpo tende a se adaptar e estabilizar suas reservas em decorrência do estímulo que ele enfrenta no dia a dia dele. Então, se eu dou pouco estímulo, a tendência é que eu preciso de poucas reservas para conseguir interagir com esse ambiente. Então não precisa eu ter muito músculo, muito glicogênio armazenado nesse músculo, muitas reservas, um tendão muito forte. Eu começo aos pouquinhos, dado que eu não estou mais mobilizando e utilizando tudo isso, a reverter isso, porque querendo ou não, todo esse ganho que eu tive de musculatura também gera um consumo elevado, que não é interessante para o corpo. Mas o que é legal é que, por mais que tenha essa tendência de reverter tudo que eu tive de ganho por conta da ausência do estímulo do treinamento, eu tendo a voltar para a minha linha de base, eu também tendo a ganhar um pouquinho mais rápido do que alguma pessoa que nunca esteve naquele mesmo patamar que eu alcancei. Então, se eu considerei no meu treinamento a individualidade do atleta, a especificidade daquilo que eu quero alcançar, a sobrecarga, a continuidade, a progressão dessa sobrecarga, eu tive todos aqueles ganhos, se eu interromper, eu perco tudo. Não basta entender que eu tenho essa perda, eu entendo também que quem já esteve em um estado treinado consegue retornar com mais facilidade. Então tem o que a gente chama de memória. O treinamento ele favorece aquela pessoa que já esteve em um estado anterior um pouco melhor do que é o estado que ela está agora. Então essa pessoa tende a retornar para esse estado melhor de uma forma mais rápida do que quem nunca esteve nesse estado, que é o que a gente acaba tendo de vantagem com um atleta que já foi treinado. Eu consigo, de forma mais rápida, colocar ele em um patamar competitivo do que comparado com alguém que está começando do zero, em que eu tenho que construir todo esse caminho. Eu tenho que construir todas essas novas reservas. Essa questão da memória, a gente sabe que ela acontece de forma prática, mas a via com que ela acontece ainda não é muito clara. Talvez o ponto que seja melhor explicado é do ponto de vista do treino de força especificamente. Porque o que acontece? Se a gente pegar uma fibra muscular, ela é polinucleada, então ela tem diversos núcleos ao longo dessa fibra muscular, e a gente vai entender que esses núcleos eles servem basicamente para manter aquela estrutura ali adaptada ao exercício, e ela acaba construindo proteínas para manter sarcômeros, acaba construindo uma série de coisas para a manutenção daquela fibra muscular. E à medida que eu vou desenvolvendo e vou treinando a musculatura com o treinamento de força, eu vou aumentando a secção transversa desse músculo, eu vou deixando ele mais volumoso e vai começando a bagunçar uma razão que é
da secção dessa fibra muscular com um número de núcleos, menos núcleos para mais fibra muscular. Depois de um certo tempo, essa perturbação é tão grande que eu fico com poucos núcleos, e o que acontece é que algumas células satélites começam a tentar ajudar essa fibra muscular nesse processo de construção e reparação, e ela começa a colar e aderir ali, e chega um momento que ela doa seu próprio núcleo, vai tendo acréscimo de núcleo naquela fibra muscular, em que vai tendo um rebalanço dessa densidade de núcleo por secção transversa, por fibra muscular, e eu vou tendo certos ganhos, eu vou conseguindo fazer essa manutenção, essa reparação de uma forma mais acelerada do que com uma densidade menor de núcleos. O que acontece é que quando eu paro e eu cesso o treinamento, eu vou perdendo os sarcômeros, eu vou perdendo as proteínas, essa secção transversa diminui sim, mas eu não perco necessariamente esses núcleos novos. Se eu retomo o estímulo do treinamento, eu tenho mais núcleos ali trabalhando para gerar novas proteínas, para construir novos sarcômeros, e esse processo novo de ganho de secção transversa acontece de forma um pouco mais rápida. Legal, né? É bem interessante saber como o nosso corpo se comporta em relação ao treinamento que a gente dá. Mas tem outros campos que ainda não são muito claros. Então basta a gente saber que existem esses conceitos de reversibilidade, conceito de memória, que a gente vai começar a compreender como eu posso aproveitá-los mais ao longo do ciclo de treinamento, seja pessoal meu, ou seja dos meus atletas, dos meus pacientes. Eu vou saber que existe sim uma possibilidade de ganhar um pouquinho mais rápido. Agradeço você que tem assistido o vídeo. Se você gostou, por favor, curta. Se inscreva no canal para continuar tendo acesso ao nosso conteúdo. Se tiver qualquer sugestão, por favor, escreva. E desde já, meu muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!